Vamos lá então, iniciando aqui o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Nós estamos no item número 2, União da Alma com o Corpo. Estudaremos a partir da questão 350. E eu queria já começar trazendo aqui uma informação assim mais direta a respeito do tema que nós estamos estudando. Aqui na questão 346 e seguintes, né, que nós estudamos no nosso último encontro. Então na 346 o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer. Os espíritos colocam, escolhe outro. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são as causas dessas mortes. Que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Na 348, que nós já vimos também, o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? A resposta: sabe algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo é que recua ante a prova. Quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação superior. Separei então essas questões porque ontem me deparei aqui com um artigo, uma notícia, e sempre que a gente acaba encontrando notícias assim que são interessantes para as nossas reflexões, para o nosso estudo, eu já separo, porque certamente ela vai ser muito útil para nós, né? Eles serão muito úteis para nós. Então, aqui no portal IG Delas, né, do IG, a notícia é: mãe compartilha foto de filhos que morreram em parto prematuro e comove as redes. Desiree Burrow Olson engravidou de trigêmeos aos 21 anos. Um dos 3 morreu ainda no útero. Os outros 2 não sobreviveram ao parto prematuro. Desiree, uma jovem mãe norte-americana de apenas 21 anos, e seu parceiro, Tom, passaram por uma experiência terrível. Perderam seus trigêmeos, uma ainda no útero e outros 2 em parto prematuro. Mesmo após um momento tão triste e traumático, Desiree decidiu postar fotos de seus bebês e acabou comovendo as redes. Desiree, que namora Tom há pouco mais de 1 ano e meio, contou ao Metro UK que a gravidez descoberta em janeiro foi inesperada, mas que ela ficou bastante empolgada, especialmente ao saber que seria trigêmeos. Entretanto, as complicações começaram quando ela descobriu que tinha um cisto grande em um dos ovários e que, antes de ser removido, provocou a morte de um dos bebês ainda dentro do útero. Somado a isso, Desiree acabou entrando em trabalho de parto prematuro, com os filhos tendo apenas 20 semanas. O fato de ainda serem muito prematuros impediu que sobrevivessem. Aqui depois a notícia continua trazendo mais detalhes, né, sobre esse evento, né, tão doloroso que certamente comoveu todos os envolvidos. E aí então, quando nós estudando esses temas que a doutrina espírita nos oferece, nós passamos de fato a ver as experiências do nosso mundo com um olhar muito mais profundo, um olhar muito mais completo, né, dentro do nosso entendimento sobre esses eventos. E isso envolve tudo aquilo que acontece à nossa volta, desde uma situação de refugiados que nós encontramos hoje com tanta frequência nos meios de comunicação, a violência urbana, situação de crimes que acontecem, e uma situação dessa, né, que toca, que sensibiliza uma família toda,
vendo aqui uma gestação, né, tripla, frustrada dessa forma. Então nós não vemos apenas a dor daquele momento, nós também, estudando um tema como esse que nós estamos vendo agora, passamos a analisar também não apenas a visão, o que acontece aqui no mundo físico, mas nós começamos também a ter uma visão mais detalhada daquilo que acontece no plano espiritual. Principalmente porque o tema que nós estamos abordando aqui nesse capítulo fala exatamente sobre essa tão difícil e tão complexa preparação que os espíritos têm para uma nova encarnação. E nem sempre conseguem chegar aqui a termo, conseguem vingar durante esse processo de gestação para dar início a uma nova encarnação. Então aqui, na questão 346, que foi que chamou a atenção para nós, o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Então nós não estamos vendo ali apenas alguns corpos sendo gerados e que, infelizmente, eles não deram certo e foram abortados, ou então acabaram morrendo no final da gestação. Nós estamos vendo espíritos fazendo parte ou participando daquele processo. Né? Tudo isso, Tico-Teco, a gente analisa, né? Por isso que a doutrina ela abre a nossa visão assim de uma forma maravilhosa. A gente fica se perguntando do porquê de tudo isso. A gente fica se perguntando as condições desses espíritos, como foram as suas preparações, quais eram exatamente os projetos que eles tinham, que havia sido elaborado para cada um deles, de que forma que eles retornam ao mundo espiritual, numa condição tranquila, numa condição perturbada, se por acaso, né, também como nós vimos aqui, muitas gestações não têm ali a presença de espíritos envolvidos, né? Então será que tem, será que não tem? Então todas essas questões começam a chamar nossa atenção. Bom dia, João. Começam a chamar nossa atenção exatamente para entender cada um dos detalhes e também o ponto de vista de cada uma dessas situações. Né? Também, Brás, a gente estende, né, como no caso da Argentina recentemente, também a aprovação do aborto, outros países trabalhando em prol do aborto. Né? Então, o aborto espontâneo, o aborto provocado, a parte dos encarnados que se envolvem nessa situação, os desencarnados que são também comprometidos com essa experiência. Então, eu vi essa notícia ontem e falei, nossa, que é perfeita para a gente poder fazer aqui uma análise a partir dos temas que nós estamos abordando. 3 espíritos, né, nós imaginamos, 3 espíritos reencarnando ao mesmo tempo, e aí, devido a um problema de saúde da mãe, né, aquele cisto que acabou atrapalhando e tudo mais, fez com que uma gravidez, uma gestação fosse interrompida, uma criança acabasse morrendo, né, no ventre da mãe, e as outras duas, pouco tempo depois após o nascimento, devido à condição prematura em que se encontravam. Então olha só que é uma situação muito triste, não tenhamos dúvida disso, mas é um material extremamente valioso para nós analisarmos aquilo que estamos vendo agora. Né? Então eu queria ler para vocês aqui, já foi feito então, né? Fiquemos com essa ideia, né, processando aqui na nossa mente. Continuando, vamos lá. 350 é o tema que nós vamos começar a partir de hoje. Diz assim para nós: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? A resposta: queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que escolheu. Porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. E se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Né? Então, aqui quando nós falamos, né, se o espírito lamenta a vida que ele tem, ele não lamenta. Porque para ele lamentar significa que ele está arrependido. Mas arrependido do quê? Se ele não sabe exatamente o que ele vivenciou, o que ele escolheu. Né? Então aqui ele, na verdade, ele pode achar a vida dele muito complicada, ele pode achar aquela carga muito pesada,
ele pode desejar uma vida diferente, né? Porque a gente sempre pensa, se a minha vida fosse diferente, se eu pudesse escolher outro caminho, se eu pudesse ter outro caminho. Mas ele não tem consciência dos detalhes daquilo que ele escolheu. Hoje nós começamos, através desses estudos, a ter um entendimento melhor, percebendo que, conforme Kardec traz para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, fala das nossas aflições atuais e das aflições anteriores. Então nós vemos assim que a nossa vida nós não sabemos exatamente dos detalhes, mas nós podemos perceber assim no contexto geral, no conjunto da obra, a natureza das experiências que nós estamos vivendo. Uma relação difícil dentro da família, uma situação difícil na vida cotidiana, na sua vida profissional, um problema de saúde, questões emocionais, psíquicas que ele acaba vivendo. Então nós, através desse entendimento que a doutrina espírita nos traz, nós começamos a nos ver como responsáveis pelas situações que nós estamos vivendo. Então nós não sabemos o porquê escolhemos isso, não sabemos como isso se originou, mas sabemos que não há um sorteio no mundo espiritual para poder apontar aquele que vai ser beneficiado por uma vida tranquila e aquele que é o azarado que não conseguiu, que vai ter que sofrer. Nós sabemos exatamente que a lei de causa e efeito ela é implacável e ela atinge a todos de uma forma igual, sem privilégios. Então, tanto no merecimento como nas dificuldades, todos nós somos atingidos de acordo com as escolhas que nós fazemos no decorrer da nossa existência, seja na existência atual, seja em existências anteriores. Então, o Espírito lamenta. Hoje nós podemos lamentar, nós que temos esse conhecimento que a doutrina nos traz. Bom dia, Gilda. Nós podemos lamentar por termos errado no passado, mas nós sabemos que as escolhas que nós fizemos agora era a única escolha correta que nós poderíamos fazer. Escolhemos essa situação difícil e olhando para trás, tendo o entendimento daquilo que aconteceu anteriormente, nós começamos agora a olhar para frente e já fazer um planejamento daquilo que nós queremos no futuro, vivendo de uma forma equilibrada aqui no presente. Então hoje nós temos o nosso presente olhando para trás, entendendo causas e observando os efeitos, e olhando para frente já semeando as causas para colher o efeito lá na frente. Mas, de um modo geral, aquilo que nós vemos no nosso mundo hoje, como é que um espírito pode lamentar de estar vivendo uma dificuldade se ele nem sabe que escolheu? Ele saberá a partir do momento em que ele tiver contato com essa informação e compreendê-la. Mas, do contrário, para ele vai ser, infelizmente, como ele julgaria, uma questão de azar. Ele não teve a sorte de viver assim. Porque enquanto ele anda pela rua, a pé, passando ali em frente a um ambiente que para ele é hostil, que para ele é desagradável, ele passa em frente a condomínios, ele observa os carros passando, ele vê pessoas desfrutando de uma vida tranquila e ele vai dizer, né, poxa, eu não tive a sorte de viver aquilo que o outro está vivendo. Então, desde o nascimento, inicialmente ele não tem consciência disso, mas depois então ele começa até a se revoltar. Ou mesmo, como foi colocado pelos espíritos, chegar na condição extrema de fugir da experiência terrena que foi designada para ele, ou que ele mesmo escolheu, através do suicídio. Mas ele não pode lamentar aquilo que ele não sabe que escolheu. Agora nós, mais uma vez, não lamentamos a escolha, lamentamos termos agido de uma forma equivocada no passado. Depois aqui na questão 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades, ou seja, o espírito, desde o momento em que há a fecundação e ele se encontra vinculado à mãe e vai vivenciando aqueles 9 meses de gestação, quando chega nos 9 meses, ele tem lucidez para analisar tudo aquilo que acontece à sua volta, mesmo estando ali fechado dentro daquele ambiente onde ele não tem qualquer tipo de percepção exterior? A resposta, mais ou menos segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento.
nesse intervalo, seu estado ainda é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Então aqui mostra para nós, né, que a resposta ela acaba sendo talvez incompleta para o nosso entendimento. Nós precisaríamos de mais detalhes para entender exatamente o grau de perturbação, se isso acontece com todos os espíritos, quais são as lembranças que ficam mais vivas na mente do espírito, né? Porque nós comentamos no estudo anterior, falando exatamente que o espírito ele pode não ter clareza sobre aquilo que acontece, mas ele sente as impressões, né, dentro das vibrações que o envolvem, principalmente, né, vindo ali dos pais que estão muito mais próximos à mãe em especial. Mas o espírito então tem na sua mente, né, como se fosse o indivíduo que dorme, para a gente poder fazer aqui uma comparação. O indivíduo dorme, sonha, mas na sua vida pessoal ele tem muitos problemas para resolver, muitas preocupações, muitos conflitos. E essas situações exteriores acabam influenciando, né, no seu psiquismo e, consequentemente, fazendo com que ele tenha um sono e sonhos ainda perturbadores. Então ele sente aquele sono agitado, aquele sonho confuso, aquele sonho que ele quer escapar e tudo mais. Então, dependendo das experiências que os espíritos vão viver durante a gestação, ele pode não ter a clareza, mas aquilo fica na mente dele registrada, aquelas imagens incompletas, aquelas imagens confusas, mas ele acaba sentindo o impacto daquilo tudo, aquele temor, aquela confusão toda, fazendo com que seja uma reencarnação confusa, para ele perturbadora, até que chega um momento em que ele fica realmente ali sem nenhum tipo de lembrança, mas ainda assim as impressões ficam registradas. Daí que muitos espíritos, depois que reencarnam, né, as crianças vão nascendo, vão se tornando adolescentes, essas impressões vão acompanhando. Aí nós temos então espíritos que passam por carregam em si diversos traumas, carregam conflitos, trazem ali um estado depressivo, um estado temeroso, enfim, são várias as situações que vão acompanhando o espírito durante a sua existência, até que ele vá atingindo uma maturidade psíquica e aprenda a lidar com aquela situação, embora se torne para ele ainda incômodo, já que é um resquício daquilo que ele viveu em suas existências anteriores, mas ele começa a lidar com aquilo de um modo mais equilibrado, ele trabalha com mais maturidade, isso se ele tiver uma estrutura psíquica para isso. Porque muitos espíritos passam vivendo esses conflitos durante uma existência inteira. Outros não, outros começam com essas dificuldades e aí então vão trabalhando, vão processando essas informações, essas impressões, até que chega um momento em que ele atinge, pela força que ele tem, o equilíbrio para ter uma vida saudável. Então aqui a gente vê que desde o início, quando o espírito começa a se aproximar e a sua mente começa a ficar cada vez mais turva, cada vez mais apagada, vamos dizer assim, dessa realidade que o envolve, ele vai então registrando apenas aquilo que é a essência das suas experiências, desde uma experiência positiva ou uma experiência negativa, varia de espírito para espírito. Por isso, então, quando colocam para nós assim que desde o instante da concepção a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim que o momento de tomar uma nova existência chegou. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Então, vai variar exatamente da condição do espírito, usando essa mesma comparação, do espírito que está dormindo. Ele dorme com a consciência tranquila ou ele dorme com aquele peso, com aquelas angústias das situações que ele viveram durante a sua vida? Os seus sonhos serão sonhos tranquilos ou serão sonhos agitados, envolvidos também por essas mesmas impressões? Então cada espírito traz a sua bagagem, mas de um modo geral nós poderíamos dizer assim que mecanicamente, ou pelo menos dentro da fisiologia da gestação, todos nós passamos por esse mesmo processo, desde uma lucidez
vai começando então a entrar aquela perturbação, até chegar um momento em que a nossa mente fica completamente alheia àquilo que acontece à volta, exatamente por já estarmos muito mais ligados ao corpo físico do que ao mundo espiritual. O Tikta colocou, né, para o espírito é mais o sentir do que o pensar, né, sem dúvida nenhuma. Então nós temos ali todas, hoje, né, a pediatria também, né, e outras ciências começam a trabalhar com os pais, com a gestante, tratando da parte biológica, né, com exercícios, com uma dieta saudável, com o distanciamento, né, ou com a interrupção de vícios e tudo mais, e a parte psicológica também, para uma melhor aceitação. Então nós temos hoje musicoterapia, nós temos tantas e tantas outras terapias que são trazidas para nós, algumas, né, até um pouco questionáveis, um pouco extravagantes demais, mas de um modo geral sempre visando o bem-estar da gestante a partir daquilo que diz respeito diretamente a ela, fisicamente e psicologicamente, e daquilo que envolve a família, fazendo com que os parceiros participem daquela terapia, que tenha um ambiente harmonioso, para que isso possa fazer com que a criança em desenvolvimento no útero seja também envolvida por esse mesmo bem-estar que a gestante acaba vivendo. Né? Então, são muitos esses trabalhos que são feitos pensando exatamente nessa ideia da criança nascer com esse psiquismo equilibrado a partir daquilo que os pais vivenciaram. Mas nós vamos além. Lembrando, né, sempre que aquele é um espírito reencarnado e que antes dele ser aquela criança que começa a surgir para o mundo, o espírito não surge para o mundo agora. Ele já traz ali uma bagagem com muitas e muitas experiências das mais variadas qualidades, desde aquelas mais saudáveis até aquelas mais desequilibrantes. Bom dia, Rose. Na questão 352, no momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Que é uma pergunta-se por perguntar, né, vamos dizer assim, o que Kardec apresenta aqui aos espíritos, né, porque nós vemos os bebês completamente inconscientes e dependentes, né, dos pais sobre a vida que acaba de começar para eles aqui no mundo físico. Mas Kardec pergunta se eles recobram imediatamente a plenitude de suas faculdades. A resposta não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias que lhe voltam pouco a pouco, como a de um homem que acorda e se encontra, as ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Né? Então é um processo. Hoje é bastante simples nós entendermos isso, né? Porque quando Kardec propôs essa questão lá em 1857, 1860, nós não tínhamos uma medicina tão desenvolvida e uma ciência psicológica tão desenvolvida a ponto de trazer uma análise tão detalhada sobre o desenvolvimento dos bebês. Hoje não, hoje você vai numa banca de jornal, você encontra N revistas especializadas em desenvolvimento infantil, né, falando sobre, desde a parte psicológica, falando da parte intelectual, da parte motora, da parte emocional, tudo isso tratando do bebê. Então, para nós é bastante simples hoje. Muitos estudos são feitos para avaliar exatamente cada fase, cada etapa do desenvolvimento da criança. Então, você pega uma revista especializada, nós temos ali vários profissionais envolvidos e falam que a criança do 0 aos 2 anos de idade tem esse comportamento, de 2 a 4 tem esse comportamento. Me recordo, na época de faculdade, nós tivemos um seminário sobre psicomotricidade, né? Então, lá o profissional falava exatamente sobre cada uma das etapas da criança em termos de desenvolvimento motor. Quais são os seus primeiros movimentos, quais são ali as suas primeiras conquistas, de que forma que ele vai se tornando independente em cada uma dessas etapas, por que ele põe a mão na boca, por que ele engatinha, por que ele faz isso. Então, na época de Kardec, eles não tinham qualquer tipo de conhecimento a esse respeito. Bom dia, Ligeirinho. Hoje não, hoje nós temos essa facilidade. Então, quando nós vemos uma criança, inclusive, já vem uma parte importante,
quando vemos uma criança que apresenta uma característica tanto atrasada, devido ali a uma limitação que ela tenha, né, no seu desenvolvimento, até ali algo além daquilo que ela pode, e não falamos necessariamente de questões intelectuais, mas uma criança que fala com mais precocidade, uma criança que começa a ter um comportamento precoce, mais desenvolvido em termos de fala, em termos de leitura, em termos de escrita, em termos de comunicação, enfim. Então tudo isso já começa a ser analisado, né? Qual parte do cérebro é mais desenvolvida ou não, o ambiente social em que ele se encontra, habilidades que ele começa a apresentar. Quando a gente pega, por exemplo, Mozart, né, com 5 anos de idade, fazendo a sua primeira composição. 5 anos de idade, o que eu fazia com 5 anos de idade? Eu mal estava sentado em frente à televisão comendo bolachas, bolacha porque eu sou paulista, então comendo bolacha assistindo um desenho, e Mozart está fazendo a sua primeira composição. Então, qual a diferença entre essas crianças? Então, hoje as nossas ciências estudam, exploram todas essas situações, né? Até mesmo como um aspecto da curiosidade humana, o que é muito natural. Então, todos nós temos ali aqui, Deus ele, quando ele pegou aquele grande tacho para fazer aquela sopa que daria origem a cada um de nós, então cada um no seu tacho, né, ele pegou e colocou pitadinhas de várias coisas. Para uns ele colocou pitadas de curiosidade. E aí então dentro do seu campo de desenvolvimento, do seu campo de conhecimento, ele então buscava novas informações por causa dessa curiosidade natural. Então nós tivemos ali profissionais da área médica, da área educacional, da área psicológica, que queriam entender cada vez mais. E aí então, né, dentro daquela sucessão de pesquisas, um profissional dava sequência naquilo que o outro começou, e assim foi, e nós hoje temos esse conhecimento tão aprofundado, mas ainda há tanto para se conhecer. Porque por mais que as nossas ciências hoje explorem esse conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, não levam em consideração o espírito. Olha que interessante. Falam então não, porque a criança começa a se movimentar, porque a criança começa a se comunicar, porque a criança presta atenção nas coisas à sua volta, porque ela sente aquilo que acontece no seu ambiente, mas e o espírito? O espírito ele é completamente ignorado por essas nossas ciências tradicionais. Então, como tem aquele livro importante, né, de Hermínio C. Miranda, se eu não me engano, que é Os Nossos Filhos São Espíritos. E aí então, nesse Nossos Filhos São Espíritos, nós vamos além daquele corpinho frágil, limitado, que surge no nosso mundo hoje. Mas nós vemos o espírito restrito naquele corpo, e ele também, limitado no seu psiquismo devido a essas mudanças, né, acaba ocultando a sua personalidade e as suas potencialidades. Então hoje nós vemos uma criança nos braços de uma mãe, ali sendo amamentado, sendo acariciado, e nós falamos, nossa, mas que coisa fofa e tudo mais. E aí então nós olhamos profundamente nos olhos dele e começamos a imaginar, que espírito é você? E aí nós tivemos, né, que Jesus foi um bebê, nós tivemos Chico Xavier foi um bebê, Adolf Hitler foi um bebê. Então, assim, aquele comportamento, ou aquela tendência, não começou a surgir do nada a partir do momento em que ele nasceu. Falando de Hitler, por exemplo, né, ele foi criado como qualquer outra criança na Áustria, foi tratado com todo carinho pela família, aquela coisa toda, cresceu como uma criança normal e de repente se tornou a pessoa que se tornou. E as pessoas perguntam, mas ele foi criado como qualquer outra criança, por que ele se transformou naquele monstro hoje para a humanidade? Porque não levam em consideração o espírito, que traz em sua intimidade toda aquela bagagem, né, de experiências, de tendências, de interesses, para depois realizar aquilo tudo. E a mesma coisa acontece também com os espíritos nobres que viveram entre nós. Falamos, por exemplo, né, de alguém que é bastante conhecido na atualidade, Papa Francisco. Esse Papa Francisco, líder de uma religião que tem hoje bilhões de seguidores, foi uma criança como outra qualquer, brincava, corria, devia ter cachorro, vai saber. Tomava mamadeira, fazia cocô na calça, e aí então cresceu, que sorte, olha só o caminho que ele escolheu, fez com que ele se tornasse um líder.
Mas e o espírito? Qual era o seu projeto existencial? E a mesma coisa acontece com cada um de nós. Nós somos o que somos por influência do meio? Sim, o meio nos influencia, mas nós somos o que somos por causa daquilo que nós estamos vivendo hoje? Não, nós já trazemos uma personalidade que nos acompanha há muito tempo e ela vem sofrendo alterações, mudanças sempre progressivas, embora ainda muito lentas, de acordo com as necessidades que nós então descobrimos e buscamos. A Andréa colocou, né, precisamos atentar também que hoje o período da infância está diminuindo gradualmente. Né? Os espíritos estão sendo cada vez mais estimulados, né, Andréa? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Porque muitas vezes esses estímulos que nós encontramos hoje, né, na escola, por exemplo, as crianças vão precocemente para a escola por causa do estilo de vida dos pais. Nós temos hoje a tecnologia envolvendo, nós temos hoje os programas de televisão, meios de comunicação que trazem informações e tudo mais, e nem sempre o espírito está preparado para esse aceleramento no processo evolutivo. Acaba sendo ali uma hiperestimulação, e nessa hiperestimulação traz também as suas consequências. Então nós estamos ainda, né, tentando ajustar, porque a tecnologia chegou de repente para nós. Esse de repente nós podemos colocar em 20 anos. Em 1980, por exemplo, nós tínhamos ali uma tecnologia que não era acessível. Era nós éramos muito limitados, era telefone. Algumas residências tinham telefone, programas de televisão não funcionavam de madrugada, né? Os canais não eram abertos de madrugada, eram poucos canais, e de repente 20 anos de 1980 até 2000 nós tínhamos TV a cabo, computadores, videogames, os telefones celulares começaram a surgir em 20 anos. Então, quer dizer, nós evoluímos tecnologicamente de modo muito rápido, mas não amadurecemos psiquicamente e moralmente para lidar com tudo isso. Então, nós estamos vivendo uma fase de transição nesses últimos 30, 40 anos, né, de 80 até 2020, que já está batendo aqui a nossa porta. Nesses 40 anos, nós estamos vivendo um processo de adaptação. Esse distanciamento dos pais pelo nosso ritmo de vida, a tecnologia agitando. Então, tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. E nós estamos procurando nos ajustar, encontrar o ponto de equilíbrio entre a necessidade evolutiva, psíquica e moral de cada um de nós e aquilo que o nosso mundo hoje pode oferecer em termos de tecnologia e estilo de vida. Sim, muito mais fácil, e esse é o problema. Por ela ser mais fácil, a gente simplesmente se larga e mete o pé na jaca, né? O Tic-Tac colocou também, dizem que o diabo, né, espiava dentro de trás de uma pedra para aprender a criar também. Pois é, né? Tudo aquilo que é criável, né, nós temos os criadores, né, e temos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O Brás lembrou aqui, né, eu quando casei orei que viesse bons espíritos nascerem em meu lar, tive a sorte, meus filhos são pessoas equilibradíssimas, né? Eu achava que não estava preparado para problemas reencarnatórios. Brás, é aquela história, a gente pensa assim, né? Tive sorte de ter filhos. Na verdade, você construiu essa família. Vocês construíram juntos esse grupo. E esse grupo hoje se encontra reencarnado. Agora, aquele que não tem, né? A gente lembra, eu tive o azar de ter um filho problemático. Na verdade, você teve azar de ter feito escolhas no passado que prejudicasse aquele espírito e hoje você está lidando com ele. Então, mais uma vez, a gente atribui ainda a sorte ao azar. Né? Eu tenho sorte de ter uma vida assim, tenho sorte de conviver com essas pessoas. Mérito puro. A meritocracia, né, faz parte desse nosso processo evolutivo. Cada um recebe exatamente aquilo que conquistou, aquilo que tem merecimento. Então, né, podemos dizer assim, olha, graças a Deus, nós conseguimos trilhar por esse caminho de um modo equilibrado e hoje nós estamos vivendo aquilo que diz respeito às nossas conquistas. Então, mais uma vez aqui, né, uma pena, né, que nós não tenhamos um profissional dessa área da psicologia infantil, dessa área médica, que pudesse falar um pouco mais para nós sobre essa parte do desenvolvimento psíquico, neurológico, intelectual das crianças, né, que tivesse uma visão espírita, obviamente, né, mas certamente nós poderíamos aprender muito e começar também a observar aquilo que acontece no nosso mundo de um modo muito mais preciso. Olharmos para aquele espírito, né, e
E quando chegarmos a uma maternidade, por exemplo, e vermos assim aquele berçário cheio de criança, tudo recém-nascida, né, e para todo mundo, olha que bonitinho, né, as crianças nasceram, boa sorte na sua vida e coisa e tal, e nós estamos ali, na verdade, vendo ali os espíritos. Todos eles desembarcando, né, daquele trem que trouxe, ou daqueles trens que trouxeram eles do mundo espiritual, estão desembarcando agora no nosso mundo e começa para eles uma nova experiência. Estão limitados temporariamente por causa da necessidade do desenvolvimento biológico. É uma interrupção temporária, mas eles vão então gradualmente soltando suas asas. Né? Pois é. Então, nós vemos na parte educativa, né, para quem trabalha com educação, nas mais variadas ordens, né, desde da escola, da academia mesmo, propriamente dita, até outras atividades paralelas, né, como evangelização, pegamos desde aquelas crianças numa idade, né, numa condição bem pequena, né, e depois aqueles indivíduos já na adolescência, na juventude. E nós vamos vendo cada uma das etapas, quais são os métodos pedagógicos que nós utilizamos para tentar alcançar a capacidade de cada um deles, né? Então, essa simplicidade inicial, simplicidade entre aspas, né? Bom dia, André. Porque nós falamos simplicidade, porque para nós hoje, nós vemos uma brincadeira infantil, né? De algo muito simples, algo muito banal. Mas nós não imaginamos, né, o quão foi pesquisado para que aqueles psicopedagogos pudessem desenvolver aquela brincadeira, aquelas músicas, aqueles objetos, aqueles brinquedos, para que aquelas crianças interagissem de um modo equilibrado. Tudo isso foi devidamente pensado, as cores, os formatos, e não é coisa simples. Dá a impressão, né, de que qualquer coisa que você joga para uma criança funciona. Não é. Hoje as crianças estão aprendendo a escrever com 4, 5 anos de idade. Imaginemos quantos profissionais foram envolvidos nesse processo para desenvolver uma técnica pedagógica para aquele tipo, para aquela faixa etária. Para cada uma delas. Dos livros, dos métodos, enfim. Então, como vimos aqui, na questão 352, se o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. Mais uma vez, não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. E nós falamos do corpo físico como um todo, desde a parte psíquica, da parte intelectual, até a parte motora. Tudo se desenvolvendo gradualmente. Para quem tem filhos ou já conviveu com crianças, né, que desde o nascimento, né? Lembram-se, né, a primeira vez que ela deu os primeiros passos, quando ela ficou em pé pela primeira vez, quando ela começou a ter alguma independência, né, nas suas atividades que eram possíveis dentro da sua faixa etária, né? Então a gente vê ali essa evolução que vai se expandindo, na verdade um progresso conjunto. O espírito vai tendo as suas potencialidades afloradas gradualmente de acordo com a possibilidade que o corpo acaba oferecendo também. Depois, na questão 353, nós vamos falar um pouquinho sobre a influência do corpo, sobre o desenvolvimento do espírito. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe também. Porque a gente poderemos abordar não apenas o adulto, que tem a limitação do seu corpo físico, como também a criança, que muitas vezes um espírito que tem ali um desenvolvimento psíquico muito mais avançado do que as demais, mas ele se encontra restrito no corpo físico. E aí então é aquele espírito agitado, é aquele espírito inconformado, muitas vezes hiperativo, porque ele quer fazer tudo, mas ele não consegue. E nem sempre ele consegue lidar com essa limitação, né? Então todas essas situações vão surgindo durante esse processo de desenvolvimento biológico. Na questão 353, a união do corpo com o espírito não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Essa pergunta aqui ela é fundamental para o nosso entendimento, porque vai falar exatamente se o espírito
Se o espírito se encontra vinculado definitivamente depois do nascimento, então o feto poderia ter alma? E quais as implicações disso? Olá, professor. A Miriam colocou, né, raciocínio é tão rápido que ficam logo entediados. Sim, sim, sim. Então eles querem fazer tudo, eles querem respostas rápidas, eles querem satisfazer as dúvidas que eles têm, eles querem realizar aquilo que desperta o seu interesse, mas eles não conseguem. E isso é muito difícil. Então a gente pega crianças, por exemplo, que são colocadas como superdotadas, e nós temos escolas especializadas para isso. E por quê? Porque há necessidade de um método apropriado para elas, porque o método tradicional é absolutamente entediante, maçante, porque elas já estão além daqueles métodos normais. Então começaram então a criar esses métodos diferentes. Não, pois é, Tico-Teco. E acabam sofrendo por isso. Né, porque querem dar um passo maior do que a perna. Então acabam se tornando antissociais, porque conviver, né, porque os pais pegam e falam assim, olha, você vai brincar com o seu amiguinho que é um vizinho. Só que o amiguinho vizinho dele é uma criança normal, dentro do seu desenvolvimento natural. Ele se encontra num estágio mais avançado, ele não vai querer brincar com aquela criança, com aquelas mesmas brincadeiras. Ele vai querer algo mais, porque o seu cérebro busca mais conhecimento, busca mais atividades. Então é difícil, não, parece que é fácil, né? Um pai que diz assim, olha, porque meu filho é superdotado. Nossa, parabéns pelo seu filho. Parabéns nada. Muitas vezes é um trabalho enorme lidar com crianças assim. Porque você precisa entreter aquela criança, você precisa ajudá-la no seu desenvolvimento, e nem sempre você consegue. Principalmente se uma criança dessa nasce numa família onde os pais não têm ali a devida instrução para poder ajudá-la. É um transtorno viver aquilo. Porque nós falamos de desenvolvimento intelectual, não moral. E muitas vezes essas crianças que são mais desenvolvidas intelectualmente acabam trilhando por caminhos que são perigosos. Não são crianças assim, não, porque eu sou uma pessoa inteligente, mas eu sou também uma pessoa muito boa, uma pessoa muito bem moralizada. Nem sempre. É algo problemático. Então, voltando aqui para o nosso tema. Então, se a união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? A resposta: o espírito que deve animar existe de qualquer maneira fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Isso mostra para nós, então, essa ligação também é difícil, né? Porque nós falamos em redução perispiritual, como nós veremos nas obras de André Luiz, nós falamos sobre o espírito estando vinculado ao corpo diretamente, dá a impressão de que o feto está dentro da mãe, preso ali junto ao feto que se desenvolve. Então, na verdade, nós não temos uma informação clara e precisa de que forma que se dá essa ligação. Se nós pudéssemos ver, por exemplo, uma mulher grávida, como nós veríamos dentro dessa visão espiritual? Como nós veríamos esses espíritos ligados? Será que eles estariam misturados? Será que um estaria ligado ao outro exteriormente? Como se daria isso? Então nós não temos, a menos aqueles que têm uma visão, né, uma faculdade, uma vidência bem desenvolvida, seria capaz de ver, transcender ao corpo físico. Mas então nós ficamos assim, como as informações são poucas, né, aliás, um livro, por exemplo, como Gestação, Sublime Intercâmbio, né, do Dr. Ricardo de Bernardi, traz para nós algumas ideias, mas a gente acaba especulando, fazendo com que a nossa imaginação elabore uma imagem para a gente poder entender como isso acontece. Então, ou seja, o feto propriamente não tem, mas ele está ligado ao espírito. Isso significa que ele sofre as repercussões daquilo que acontece com o feto. É aí então que nós vamos aos livros que trazem depoimentos de espíritos que foram abortados, que passam por deformidades, porque eles estavam se ajustando àquele corpo físico. Então, conforme o feto vai se desenvolvendo, né, sai do embrião, passa para o feto, chega ali mesmo no bebê que começa a se desenvolver, conforme o desenvolvimento vai alcançando, esses laços vão se estreitando. E aí depois você tem uma interrupção desse processo, isso repercute diretamente sobre o espírito.
E é então que eles falam sobre, né, como eu comentei, das deformidades, dos seus sofrimentos, de todas as dores que eles sofreram em virtude da destruição do corpo físico. Não apenas aquela questão psíquica, mas a questão física também. Porque psiquicamente o espírito, moralmente, né, o espírito sofre pela rejeição, ele sofre por não conseguir cumprir aquilo que foi proposto, né, mas fisicamente também há essa repercussão. E continua. O Brás colocou, né, como tem almas confinadas nessa terrinha, né, conflitos de todas as ordens, né, e estamos crescendo, né, Brás? Cada vez mais, mas vamos aprendendo a lidar, não tem problema. Questão 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Né? Também aqui veio de uma forma meio poética, aqui que ficou um pouco difícil de nós entendermos, né? Exatamente porque quando nós falamos sobre o desenvolvimento orgânico, quando as células vão se multiplicando, a estrutura biológica vai se formando, os órgãos vão se desenvolvendo e tudo mais, nós falamos de um processo biológico normal. Mas isso também vai repercutindo sobre o espírito, que vai se aproximando cada vez mais desse corpo, vai se fixando cada vez mais a ele e se preparando para uma nova encarnação. Então, vai dizer assim que a planta vegeta e a criança vive a vida animal. Né? Então, exatamente, Hermes. Né? Então, vai vivendo a vida animal. Nessa vida animal, nós nos perguntamos, mas qual é o grau de consciência durante esse processo? E então, como nós falamos, né, o espírito vai ficando cada vez mais restrito em suas ideias, ficando cada vez mais perturbado, no sentido de não ter mais a clareza de raciocínio, de razão durante esse processo, né, porque vai acontecendo o contrário, né, enquanto o corpo físico vai se desenvolvendo, o espírito vai se restringindo. Mas dentro do campo moral, vibracional, nós comentamos então que existe uma influência muito grande. Porque a criança sente aquilo que acontece com seus pais, em termos de emoções, em termos de pensamento. Quantas pessoas fazem a terapia de regressão de memória para tentar encontrar ali um ponto traumático e para exatamente na gestação? Quando os pais descobriram que estavam grávidos, começaram a discutir sobre o aborto, se abortam, se não abortam, porque eram jovens, porque não queriam filhos, porque a mãe sentia aquele desejo de rejeitar o bebê, mas acabou tendo a criança. E aí então ela nasce com aquele conflito, com aquele temor, com aquele sentimento de rejeição, e que depois, quando volta, percebe que lá no passado os pais então lutavam contra essa gravidez. Então não tem ali a clareza do raciocínio. Não tem a clareza das ideias, mas as emoções, os sentimentos e as vibrações envolvem de uma forma intensa. A criança, na verdade, ela vive ali no meio de um furacão de vibrações e de sentimentos e emoções. Digo furacão não pela agitação, mas pela quantidade de elementos que a envolvem. E aí depois, então, ela absorvendo tudo aquilo de um modo positivo, de um modo negativo, acaba depois tendo ali a sua vida, né, influenciada por essa ideia. É o que eu comentei há pouco, Hermes, quando Kardec fez essa pergunta sobre, né, se a criança tem alguma clareza, alguma coisa assim, cheguei até a falar também aqui sobre que naquela época não havia ciências que se dedicassem a esse estudo. Hoje não, né? Hoje nós temos pedagogos, psicólogos, médicos, terapeutas que estudam cada um dos detalhes desde o momento da gestação. E aí então são propostas, né, aquelas terapias para fazer com que a gravidez seja tranquila, né? Desde as mães fazendo ali uma hidroterapia, musicoterapia, né, tendo aquela coisa de estar com o parceiro, os dois abraçados, enquanto eles falam com o bebê, e livros que trazem aquelas musiquinhas, né, de ninar. Até hoje é fácil você baixar, né, coloca no YouTube sobre músicas para bebês,
né, ou durante a gravidez, alguma coisa assim, nós vamos encontrar música clássica, música isso, música aquilo. Então hoje nós temos ele inventando, né, as mais variadas formas de fazer com que a gravidez seja saudável. E isso já considerando que o feto, desde o seu início, também está influenciado por esses elementos externos, né? Então, isso é muito positivo, né? Mas como eu falei também, sempre pensam no bebê que está nascendo, mas nunca pensam no espírito que está reencarnando. É aí que é a grande diferença. Quando essas ciências começarem a romperem essa barreira, porque o limite é da concepção até o nascimento. Quando romperem essa barreira da concepção e perceberem que o indivíduo existe muito antes de iniciar esse processo biológico natural, aí então nós teremos uma outra visão. Porque é aquela ideia, né? A formiga em cima da folha, acreditando que esse é seu único universo. De repente ela percebe que a folha se encontra num galho, que o galho se encontra numa árvore, que a árvore se encontra numa floresta, que a floresta faz parte de um continente. Ela vai ampliando cada vez mais a visão. E esse é o processo, né? O que naturalmente vai acontecer quando nós tivermos uma visão mais clara sobre a vida no mundo espiritual. Hermes colocou as experiências em que o bebê rejeita a mãe na hora de amamentar, devido a essa rejeição da maternidade. Sim. Se nós temos espíritos, como foi colocado aqui pelos espíritos, né, que fogem da encarnação durante a gestação, provocando um aborto espontâneo, devido ali às suas condições psíquico-morais, imaginemos, né, a simplicidade que é um espírito sentir isso durante a gestação. Marlene Robert tem um livreto sobre esse assunto, né? Por que não ao aborto, né? Então, o que a gente vê também com relação a essa questão do aborto, muitas vezes é aquela aceitação ou a negação. Mas nós vemos hoje na nossa sociedade um entendimento muito limitado, ou quase nenhum entendimento, sobre essa realidade espiritual. Então o pessoal fala, por que não pode aborto? Ah, não pode porque não pode. Não pode porque eu acho errado, mas você acha errado por quê? Aí ele começa a apresentar os seus argumentos. Então, na verdade, falta ainda, né, um aprofundamento no entendimento de todos esses grupos, desde aqueles que são contra e aqueles que são a favor, colocando o espírito como ponto fundamental, como ponto essencial desse debate. Porque se você coloca a criança em desenvolvimento, vão aparecer aqueles que vão dizer que só existe um indivíduo a partir de tal mês, ou antes desse mês não existe ainda. Ou só a partir da concepção, ou só depois, sei lá. Então cada um colocando o debate de prazos, de características do desenvolvimento biológico, sem colocar o espírito como sendo o protagonista desse processo. Aquela ideia, né, mais feminista que diz que a mulher é dona do próprio corpo e ela pode decidir o que quiser. Tudo bem, o corpo é dela, mas aquele espírito não pertence a ela. E ela é, na verdade, o veículo de reencarnação de um espírito. Então, se você interrompe, você não apenas se compromete, como compromete também aquele espírito. Então, tudo isso faz parte desse debate que nós precisamos ainda desenvolver. O Brás colocou, né, se comprar um Android para esperar ele, corre o risco dele nascer fora do tempo. Olha o que é, viu, Brás? Se botar um estímulo ali, rapidinho nasce, né? Continuando aqui para nós. 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim isso acontece? Então, desde o início, no ventre da mãe, e aqui como indica a ciência, né? Lembrando que nós estamos falando da ciência lá de meados do século XIX, né? Hoje, né, logo fazendo ali aqueles exames pré-nupciais. Então, quer dizer, antes do casamento, o casal já pode fazer exames, né, para poder constatar a saúde física de ambos para poder ter uma gravidez saudável. Depois nós temos ali o acompanhamento pré-natal, desde o início, né, com ultrassons, com exames de sangue, com coletas de líquido amniótico, dentre outros tantos exames, né, para acompanhar desde antes da gravidez até, né, o pós-parto.
Então, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. Nós temos vários casos assim na atualidade, né? Quando se fala sobre microcefalia, quando se fala sobre anencefalia, quando se fala sobre deformidades físicas. De repente fazendo ali um ultrassom, ainda mais hoje que nós temos ultrassom em 3 dimensões, você percebe que existe uma deformidade severa naquela criança. E aí nós temos até aquela imagem, né, que é bem clássica, todo mundo conhece, dos médicos então abrindo assim o útero para fazer uma cirurgia do bebê intrauterina. Ele tinha ali espina bífida, né, que é a espinha aberta nas costas, né, não se desenvolveu aquela musculatura para poder fazer com que a coluna vertebral fosse coberta. E aí então, dentro do útero fizeram essa cirurgia. E aí então o bebezinho coloca a mão para fora e segura no dedo do médico, né? Então isso é uma imagem que sensibilizou o mundo todo, né, que teve contato com ela. Então hoje nós temos as nossas ciências não mais preocupadas com o ser que nasceu, mas hoje nós temos profissionais médicos que se especializam de uma forma extremamente detalhada para tratar da vida intrauterina. Olha só que bacana. O El colocou, né, estou nessa fase de exames de compatibilidade, marcado para daqui a alguns meses. Começa o processo, né, El? É aquele processo de começar para saber assim, se os dois estão bem, se os dois estão saudáveis, de que forma que vai acontecer, né, esse início, né, do planejamento para uma vida agora tendo filhos e tudo mais, né? Então, só quem vivencia isso sabe como é, né? E o interessante, El, é que você está passando por essa fase de fazer essa preparação. Mas a gente vê que quantas vezes acontece, né? Hoje mesmo saiu uma reportagem dizendo que 55% das gravidezes que acontecem no Brasil não foram planejadas. 55%, isso é grave. Porque isso mostra uma falha no sistema público, né, ou na organização das campanhas para apresentar métodos contraceptivos, um trabalho de planejamento familiar. 55% das gravidezes que acontecem no país não foram planejadas. Quer dizer, a natureza está agindo. Enquanto existe ali um encontro do espermatozoide com o óvulo, acontece a fecundação. E isso nós temos ali, então, não apenas as questões morais e sociais que trazem tanto os transtornos, mas nós temos também esses problemas biológicos, por falta de uma orientação, por falta de um preparo, por falta de um planejamento, por falta de exames, acompanhamento, né, todas as consequências. Uma pena que a gente não tenha um profissional dessa área que pudesse trazer para nós aqui uma orientação melhor, porque olha quantas questões podem ser abordadas simplesmente observando o espírito vivendo esse nascimento. Mas só o fato da gente lançar essas ideias já é alguma coisa, já ajuda, né? O Hermes colocou, né, esse caso não estaria interferindo na lei de ação e reação, né? Olha, Hermes, quando a gente fala sobre o planejamento do espírito para o seu nascimento, né, os espíritos lembram também que a própria natureza também, né, como foi colocado aqui na questão, quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Fala aqui na questão número... Espera só um pouquinho... Deixa eu ver... Está aqui, ó, na questão 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Então, mostra que muitas vezes o processo biológico acaba também tendo ali as suas dificuldades, e a ciência vai se modernizando cada vez mais para poder diminuir essas influências. Então, certamente isso vai trazer influências para os espíritos. Não sabemos, mas só o fato deles mencionarem que muitas vezes um espírito não consegue reencarnar por uma falha da matéria, e a gente mostra assim, olha, é uma tentativa que o espírito tem. Nós vivemos no mundo de provas e expiações, nós vivemos no mundo material, onde a matéria ainda traz para nós as suas imperfeições. Principalmente pelo nosso modo de vida, quantas vezes o ambiente exterior, a mãe que reencarna num ambiente difícil, ela tem ali uma alimentação que não é saudável, uma alimentação que não é completa, e isso gera uma imperfeição no seu organismo. Então, são muitos temas que a gente não tem resposta,
para dizer exatamente, quer dizer então que um espírito está sujeito às influências da matéria, a sua vida vai depender da sorte ou do azar de estar numa coisa positiva, tudo isso faz parte de provas. Mas isso mostra para nós que as nossas ciências então vão se desenvolvendo para fazer com que isso se torne mais cada vez menos presente, né, durante esses processos. Então, desde exames pré-natais, de exames de contabilidade, de compatibilidade, como o El colocou para nós, até mesmo intervenções diretas durante esse processo. Mas, né, o nosso mundo material, a matéria não é perfeita. Então ainda surgem essas situações. Então as nossas ciências vêm para poder diminuir esses impactos. Aqui que eu estava lendo para nós. Deixa eu ver aqui rapidamente onde eu estava. Na questão 355, né, que nós colocamos. Então, mais uma vez, né, há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. E com que fim isso acontece? Isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Olha só essa questão 355, que ela meio que contradiz uma questão anterior. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar aqui agora, porque numa dizendo que isso era prova para os pais. Quer ver? E aqui já fala que isso também pode ser prova para o espírito. Tá aqui, ó, questão 347. Que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. 347. E aqui agora, nessa que nós lemos, 355, isso acontece frequentemente. E Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Isso para nós, a gente pode aqui organizar então, né, que uma não anula a outra, mas complementa na verdade, dizendo que então que esse processo de encarnação do espírito se mobilizar no plano espiritual, fazer o seu planejamento, se aproximar dos pais para que comece ali a sua gestação e de repente acontece uma interrupção, isso tem um preço emocional, psíquico para o espírito. Então, na verdade, assim, é uma experiência para o espírito diretamente. Porque a menos que seja um espírito absolutamente evoluído, que não vá sentir qualquer tipo de influência da matéria que seja destruída sobre ele, mas como nós falamos de espíritos comuns que estão reencarnando, no momento em que interrompe-se uma gravidez, seja de uma forma natural, seja de uma forma intencional, aí então isso vai repercutir para o espírito, vai gerar para ele um tipo de sofrimento. Para os pais da mesma forma, seja um sofrimento físico, porque muitas vezes um aborto dessa natureza traz um comprometimento biológico para a mãe, como também emocional para os pais que acabaram de perder um bebê. Hermes, no início do do estudo de hoje, eu li um artigo que eu encontrei de um casal de jovens namorados nos Estados Unidos. A mãe tinha 21 anos, que teve uma gravidez de trigêmeos, e ela tinha um cisto muito grande no ovário. E isso fez com que um dos bebês morresse durante a gestação, e os outros dois, que nasceram com 20 semanas de gestação, nasceram de forma precoce, os dois também desencarnaram. Os dois também morreram, os bebês, né? O corpo físico deles. Então, trigêmeos. Então, numa pancada só, 3 morreram ao mesmo tempo. Né? Eu vou colocar para vocês aqui esse artigo. E se vocês quiserem ler depois com mais calma, porque eu só li um trechinho aqui, né? Então deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Só achar o artigo aqui, achei. Aqui. Né? E a mãe, ela postou as fotos dos bebês depois deles terem morrido, né? Crianças muito pequenas, mal formadas, né? Apenas 20 semanas é muito pouco. Né? Com 6 meses e meio, tem uma aluna que ela com 6 meses e meio
ela nasceu. Depois ela se desenvolveu, deu tudo certo, né? Então 6 semanas, né? 6 vezes 4, 24, 25 semanas, né? Então faz diferença um mês de desenvolvimento. Por aí que essa carinha apareceu aí que não era para aparecer. Não sei porque está aparecendo essa carinha aí. Mas vamos lá. Pronto, eu vou deixar separado aqui, depois vocês unem. Para quem quiser depois ler esse material. Então vamos lá, 355, 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito. Olha só então, hein? Apenas o desenvolvimento biológico de um feto, sem que houvesse espíritos vinculados a ele. Essa foi a pergunta de Kardec. Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nela. É somente pelos pais que essa criança nasce. E aqui nós falamos, obviamente, daquelas gravidezes, né, em que há uma má formação fetal severa, e aí não tem nenhum tipo de compatibilidade de um espírito estar encarnado nela. Então, nesse caso, os pais se preparam, começa a gestação, começa ali a crescer um pouquinho da barriga, aí fazem os primeiros exames e percebem ali uma deformidade severa que, infelizmente, acaba acontecendo, né, do corpinho morrer durante a gestação. E aí, muitas vezes, até são feitos partos, né, são feitas cirurgias para a retirada desse feto, porque ele não saiu espontaneamente através de um aborto. O corpo não funcionou por esse caminho, né? Então isso acontece. Nesse caso, tamanha deformidade acontece, então os espíritos... Já viu, né, Hermes? Então, para a gente ver, né, o Hermes lembrou, numa cadela aconteceu isso. Então nos animais também vivenciam isso. É um processo biológico como outro qualquer. Só muda as características de acordo, né, com o tipo de animal, mas o processo é o mesmo. Acontece a fecundação, acontece a multiplicação celular, acontece ali o desenvolvimento dos órgãos e tudo mais, e tem um nascimento. Aí tem um princípio inteligente numa condição ainda primitiva, reencarnando naquele corpo, como pode acontecer também uma má formação. No passado havia muitos casamentos, né, entre familiares de primeiro grau, segundo grau, e isso gerava muitas deformidades. Exatamente porque nós temos ali, né, quando nós fazemos um estudo genético, nós vemos ali que muitas doenças acabam saltando de uma geração para outra. Então ele tem o gene daquela doença, mas ele fica adormecido. Então eu tenho um gene adormecido, a minha parceira tem um gene adormecido, e temos ali uma ligação consanguínea de primos, por exemplo. E aí então, quando nós nos casamos e temos ali um filho, esses dois genes que estavam adormecidos despertam. E aí então vem o caso de deformidades. Aqui em São Paulo nós temos a ACD, Associação de Apoio à Criança Deficiente, e lá nós temos muitas famílias que trazem crianças com deformidades vindas, seja de ligação consanguínea, seja de doenças que realmente se desenvolveram. Então, doenças congênitas, má formação, mas que permitiram que crianças nascessem. E em Brasília, eu estive no Hospital Sara Kubitschek há bastante tempo, e lá nós temos um museu. Estou na questão 355, Andréia. Então tem um museu dentro do Sara Kubitschek, um edifício enorme para quem conhece lá. E nesse museu, obviamente, trata-se de órgãos que são expostos, fetos que foram abortados espontaneamente por má formação, porque é uma característica daquela instituição, né? Falar exatamente sobre reabilitação e tudo mais. Então nós temos ali nos vidros, né, que eles expõem, os fetos, assim que a gente olha, não dá nem para definir muitas vezes o que é exatamente aquilo. Você não sabe se é um animal, se é alguma massa, tamanha deformidade que tem. Então, nesses casos, por total incompatibilidade da reencarnação de um espírito, vem então com essa deformidade como prova para os pais, porque os pais, planejando aquela reencarnação e criando toda aquela expectativa, acabam depois se deparando com essa situação.
Como acontece, por exemplo, né, nós tivemos essa polêmica aqui no Brasil, nos debates da nossa sociedade, falando sobre bioética, né? Então, dentre essas questões da bioética, tratava exatamente do aborto legal para crianças anencéfalas. Crianças que nasceram com uma má formação craniana que não permitiu o desenvolvimento do cérebro. Então, muitas delas realmente trazem uma anencefalia completa, que faz com que o espírito, durante a gestação, lamentavelmente, o corpo venha a morrer. Mas ali não tem nenhum espírito vinculado. Agora nós temos aqueles casos de anencefalia que não é completa, que as crianças nascem com deformidades graves e tudo mais. E aí podem desencarnar logo após a desencarnação ou podem seguir ali durante um tempo. Assim como nós tivemos a microcefalia e tudo mais. O Chico está colocando, o que será que acontece depois com eles, com aqueles que fazem aborto, né? São muitos os relatos que trazem, né, Chico Teco, desde processos obsessivos, dramas de consciência. Nós que trabalhamos em atendimento fraterno, não são raras as vezes em que chegam pessoas, mulheres principalmente, que escrevem para nós trazendo um drama de consciência muito grande por terem praticado um aborto. Me recordo de um caso, já há bastante tempo que nós atendemos, de uma mulher que diz assim: olha, durante a minha juventude eu acabei engravidando, não estava planejado, e eu acabei abortando, né? Hoje eu sou espírita e tenho uma visão diferente, e isso está me pesando muito na consciência, como é que eu posso aliviar isso tudo? Né? Então você tem assim, uma resposta interessante que foi dada pelo espírito Dr. Herman, que é um dos mentores espirituais lá do Centro Espírita Leão Denis e outras instituições também, e ele então passou para o Altivo Panfiro, que era o então presidente do CELD, lá no Rio, que exatamente isso, se a pessoa apresenta um arrependimento e ela trabalha para poder modificar esse sentimento, ela já começa naturalmente a costurar, entre aspas, né, o seu perispírito para não trazer mais esse drama. Porque aconteceu de um modo que você não tinha consciência plena do que estava fazendo, foi um impulso, as circunstâncias criaram uma pressão, a pessoa acabou cedendo a essa pressão, mas depois ela foi tomada por um arrependimento sincero e ela começou a fazer um trabalho diferenciado. Então assim, a gente tem aquela ideia de olho por olho, dente por dente, né? Então tudo tem os seus agravantes e os seus atenuantes de acordo com a condição de cada um. Então, lembrando sempre que Deus nos julga pelas nossas intenções, assim como nós tivemos uma intenção para praticar um tipo de erro, nós temos também intenções para corrigir esses erros. Alguns consertam-se agora, outros têm ali um prazo maior, né? Então, cada situação tem ali a sua própria consequência, né? Então, há aqueles casos em que uma mulher numa encarnação nova, ela não tem condições de engravidar e ela deseja ardentemente, você vai ver no histórico dela, percebe que no passado ela cometeu um aborto e não teve nenhum tipo de drama de consciência com isso. Há aqueles casos de processos obsessivos. São muitos os casos, né? Então, sabendo que o aborto é um caso grave, é levado em consideração, né, as condições daqueles que praticaram. Como nós tivemos quando estudamos o André Luiz no nosso lar, aquela mulher que era uma aborteira, ela era uma enfermeira, e ela então justificava naturalmente: não, mas eu fazia isso para ajudar as pessoas. Então eu quero entrar, eu preciso de ajuda. Não, aqui você não entra. E percebia no corpo perispiritual dela todas aquelas manchas, aquelas marcas de tudo aquilo que ela fez. Então temos várias situações, e até mesmo essa ideia do olho por olho, dente por dente, nós podemos criar a seguinte circunstância, para a gente poder finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Imaginemos que eu sou um médico, e eu ginecologista, obstetra, e aí então eu começo a me enveredar por esse campo de uma clínica de aborto. E eu faço isso seguindo toda a minha consciência, toda a parte legal, de dizer assim: não, eu faço isso para ajudar as mulheres, porque eu acho que o aborto clandestino faz muito mal do que o aborto legalizado, com tudo aquilo que hoje, né, os argumentos daqueles que são a favor do aborto utilizam dentro da nossa legislação. E eu pratiquei ali 50 abortos, 100 abortos.
E aí todo mundo pensa assim, nossa, esse daí vai sofrer 100 abortos para poder compensar aquilo que ele fez. E aí depois eu chego no plano espiritual, me deparo com essa realidade, sofro moralmente, me arrependo amargamente, eu falo assim, olha, eu sei que eu cometi erro, e eu quero propor para vocês um plano reencarnatório. Eu quero ser médico do Médicos Sem Fronteiras, e eu quero reencarnar num país africano, que tem todas aquelas crianças passando necessidade, passando fome, morrendo por desnutrição, e eu quero dedicar minha vida a esse projeto e fundar uma instituição. Pronto, olha só a compensação. Porque tudo isso que é feito de modo sincero é assim. Enquanto eu executei 50 crianças dentro dessa visão do aborto durante uma encarnação, na outra eu vou salvar 500 que passam fome dedicando a minha vida a isso. Então tudo tem essa compensação e as coisas não são tão matematicamente precisas como nós imaginamos. Nós temos ali o atenuantes e agravantes, como eu comentei, nós temos prós e contras, nós temos o arrependimento sincero, nós temos a consciência. Tudo isso vai se modificando. Tudo isso se transforma de acordo com as circunstâncias. Então a justiça de Deus, ela não é punitiva, ela é educativa. E se eu, durante esse processo na erraticidade, entendi o meu erro e quero fazer algo construtivo, eu já aprendi a lição. É assim que nós entendemos essa ideia. Então, pessoal, fechando por aqui, né? A Gilda colocou, né? E as mulheres que vieram, fizeram laqueadura, né? De alguma forma não impediram o nascimento, como ficam? Tudo também depende das intenções, Gilda. Nós sabemos que aquelas que fizeram as laqueaduras, aquelas que tomam contraceptivos, os homens que fizeram vasectomia, tudo depende da intenção. Se por acaso eu tenho a minha família e eu quero manter a minha família equilibrada e sei que já não tem mais condições de ir além daquilo que eu posso, que isso seria muito problemático, então esse recurso da medicina é legal. Então nós temos que pensar assim, tudo depende da motivação. Nós tivemos num livro, no documentário, comentei com vocês, acho que vocês se lembram, naquele documentário O Aborto dos Outros. É um documentário nacional que fala sobre vários casos de aborto. Não é espírita, é um documentário que vocês podem encontrar até no YouTube. O Aborto dos Outros conta acho que 4 ou 5 casos de abortos variados. Uma adolescente que foi estuprada, uma mãe que tinha uma criança anencéfala. Nós tínhamos um caso de uma mulher que praticou 4 abortos porque ela não queria engravidar. Ela tinha ali os relacionamentos dela, ela não queria ser mãe, então ela pegava e abortava. E aí então, quando a gente começa a analisar esse documentário sem os olhos críticos, que muitas vezes é até preconceituoso, nós falamos assim, ó, o aborto é errado. E aí a gente pega uma mãe desesperada, que teve uma filha de 13 anos de idade que foi estuprada na porta da escola, foi raptada na porta da escola e foi estuprada e engravidou. No caso dessa mulher que tinha uma criança que era anencéfala, era uma mulher instruída, uma mulher consciente, mas que os médicos disseram, olha, seu filho não tem cérebro. Então o aborto para você é autorizado. Ela falou, então vamos por esse caminho. E a outra que diz assim, eu não quero ter filho não. Eu engravidei, eu não queria engravidar. Então a gente vai analisando quais serão exatamente as consequências de cada um. Então, até nesse caso do aborto, Gilda, tudo depende da intenção de cada um. Então, no caso das laqueaduras, é uma necessidade que a humanidade tem hoje. Um controle de natalidade, uma qualidade de vida. Os seus filhos nasceram ótimo. Tem mulheres que dizem assim, olha, eu quero fazer uma cirurgia para não engravidar porque eu quero curtir minha vida. Eu quero viver os prazeres da vida, eu quero conhecer muitas pessoas, eu quero fazer, não quero ter preocupação com gravidez. Qual é a motivação que ela teve para fazer essa laqueadura? Ela viver esses prazeres. E esses prazeres que são terrenos, nesse caso, prazeres que são muito mais viciosos, vão trazer as consequências. E consequências graves. Se não nessa encarnação, em encarnações seguintes. E aí, então, numa encarnação futura, ela vai querer engravidar e vai lembrar assim, olha, lembra que numa existência anterior você jogou fora a oportunidade da maternidade, que é uma missão maravilhosa? Então tudo fica assim. Se nós temos a nossa vida equilibrada e nós fazemos isso em benefício de nós mesmos, em benefício da nossa família, absolutamente legítimo.
A Andréa colocou, né? Conheço uma jovem que foi estuprada no portão da Quinta da Boa Vista às 16 horas da tarde. Ficou grávida. Podemos julgar? Então, assim, ela precisa de todo o apoio para poder evitar essa escolha. Mas se ela fez essa escolha, foi aquilo que ela achou melhor. Exatamente, né? Se nós estivéssemos naquela situação, será que nós faríamos escolhas diferentes? Só quem está na pele sabe quem é. A doutrina espírita desperta a nossa consciência para essas responsabilidades e para esse compromisso, para uma atitude nobre que nós podemos ter. Agora, para ir para aqueles que não tiveram contato, nós não temos espíritas que cometem suicídio? Por que não alguém que não é espírita não vai poder praticar o aborto, principalmente diante de uma situação tão equivocada como essa? Eu não creio que Jesus tenha se equivocado colocando o olho por olho. Na verdade, o olho por olho, quem disse foi Moisés, era aquela parte mosaica. Naquele passado, sim, era a lei de Talião, olho por olho. Mas Jesus veio trazer para nós um novo ensinamento falando sobre o amor, principalmente. Então essa é a diferença das duas leis e do tempo que se passou de uma geração para outra. O Hermes colocou, até porque, se a ciência chegou a esse ponto, né, foi com permissão de Deus. Tudo é saudável, né? Mas vamos lá. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje, nós paramos aqui na questão 355. 356, na verdade, nós começamos aqui. Faltam algumas questões ainda, a gente termina no nosso próximo encontro. Dizendo para nós aqui, deixa eu ver, 356 até o número 360. Aí nós finalizamos aqui esse capítulo. Depois nós vamos então, só para aproveitar aqui, vamos para o próximo, que é o Faculdades Morais e Intelectuais, é o item número 3. E aí nessas faculdades nós vamos falar exatamente sobre a influência do organismo, que é o item número 4 também, e assim outros tantos importantes. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né, temas muito interessantes, nossa mente aqui está fervilhando, né, de ideias, de observações, de reflexões também em torno de todo esse assunto.